Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer para vocês um assunto muito bacana. A gente vai falar sobre pirâmides ecológicas. Se você não assistiu os meus vídeos anteriores que falavam sobre cadeia alimentar e teia alimentar, por favor, dá um pulinho lá nos vídeos, vou deixar aqui em cima para vocês clicarem e rever um pouquinho lá daquele resuminho que eu passei, tá bom? Para poder você pegar a dica desse daqui. Quando a gente fala de pirâmides ecológicas, é muito importante você relembrar aquela história lá. Por quê? Porque tudo está interligado. A gente está falando de ecossistemas. E esses ecossistemas, eles precisam estar em um equilíbrio. Se você não tem equilíbrio no ecossistema, isso vai interferir nos dados que você vai coletar. Então você vai verificar que há um desequilíbrio quando você coleta certos dados de todos os níveis tróficos que você tem aí, das teias alimentares. Ou seja, essas pirâmides vão servir para analisar isso aí, tá? Então vamos lá, vamos verificar quais são elas? Beleza, vamos sim. Olha só, aqui eu tenho 3 tipos de pirâmides ecológicas que vão verificar formas diferentes. Vamos para a primeira. A primeira a gente chama de pirâmide de números. E o que é que ela vai analisar? Veja, pirâmides de números, ela vai analisar o seguinte: ela vai analisar a quantidade de seres que estão presentes em cada nível. E se você observar, toda pirâmide começa com a base larga. Por quê? Porque, pela lógica, a base vai sustentar o resto da pirâmide, claro. E isso também não é diferente quando você vem para pirâmides ecológicas. Então, na pirâmide de números, quando você vê que a base sempre é o produtor, claro que é ela que sustenta toda uma cadeia alimentar, todo um ecossistema, então você vai ver. Base larga, tá tranquilo, então eu tenho muito produtor. Isso quer dizer que tenho muito alimento para o primeiro consumidor. E aí a gente vai para o segundo nível trófico, né? Então veja que o segundo nível trófico, ele vai conseguir ter um alimento suficiente. E aí você passa para o segundo consumidor, que aí está no terceiro nível trófico, não é isso? Então o que, é que você está vendo aí? Uma partezinha dessa pirâmide bem menor do que o primeiro consumidor. E isso é muito importante. Isso quer dizer que esse ecossistema está equilibrado. Agora veja o seguinte, se a gente pula para essa outra pirâmide aqui, que também é de números, olha para aqui. Vocês estão observando que eu coloquei aqui o nome árvore. Como a árvore é produtor e ela está na base da pirâmide, claro que ela deveria estar em larga, uma base larga, mas ela não está. Isso quer dizer que eu tenho pouco produtor para um número de aves muito maior, que seria o primeiro consumidor, e também um número de primeiro consumidor, perdão, e também um número bem maior de segundo consumidor. Gente, então quer dizer o seguinte, tá havendo desequilíbrio total, eu tenho pouco alimento, pouco produtor, para muito consumidor e para muito mais consumidor secundário. Desequilíbrio. Qual é o nome que a gente dá para esse tipo de pirâmide? Pirâmide invertida. Então, invertida. Então você vai encontrar pirâmide numérica invertida. Então existem os 2 tipos. Ela normal e numérica invertida. Deu para entender isso daqui? Vamos para a próxima. A gente tem agora a pirâmide de biomassa. O que essa pirâmide vai calcular? Ela vai calcular a quantidade de matéria orgânica que está sendo distribuída nesses níveis tróficos. Isso. Massa, biomassa, massa de vida, matéria orgânica. Então, vê só. Nessa primeira pirâmide, você está vendo que eu coloquei aqui o capim, produtor, base larga, o boi como consumidor primário, que come o capim, e a onça como consumidor secundário. Então, primeiro nível trófico, capim, segundo nível trófico, boi e terceiro nível trófico, a onça.
Beleza, agora vamos usar a questão de você saber quanto de biomassa está sendo passado de cada nível. Então veja, a onça ela precisa, digamos, de ela pesa 150 quilos. E para se manter durante um ano, ela precisa se alimentar de 8 bois, digamos assim. 8 bois, que vai dar o equivalente a 2.000 quilogramas. Fechou? E aí eu preciso, para que esses 8 bois existam e tenha essa quantidade de biomassa para ser passada, eles precisam se alimentar de 200 toneladas de capim. Então observe que isso mantém uma relação equilibrada. Sempre que a pirâmide estiver neste posicionamento de maior para menor, isso quer dizer que está tendo uma boa distribuição. Agora vamos à segunda pirâmide. Olha, tem alguma coisa de errado, né? Aqui, quando você nota a sua base menor, você já percebe que os seus produtores estão em menor número. E quando você está vendo que esta é de biomassa, você está vendo que a quantidade de alimento está sendo menor. Quando a gente fala de fitoplâncton, que é um produtor de vida aquática. E quem é que se alimenta desse fitoplâncton? O zooplâncton. E a quantidade de zooplâncton está bem maior. Quem é que se alimenta do zooplâncton? Os peixes. E aí você percebe que os peixes, a quantidade está bem menor. Então, o primeiro consumidor, você percebe que está em grande número. E o segundo consumidor em pequeno número. Então, consequentemente, o zooplâncton está se dando mal aqui porque tem pouco fitoplâncton para se alimentar. Então, aqui pode haver um desequilíbrio. Possivelmente sim, porque aqui você tem uma largura muito maior do que a base, tá? E como eu vou chamar essa pirâmide? Que ela é pirâmide de biomassa? Pirâmide de biomassa invertida. Pirâmide de biomassa invertida. Ok, então vamos para a próxima. Então aqui você vai ter a pirâmide de energia. Essa daqui é a mais fácil porque você não vai precisar se apegar a outro tipo de informação. Por quê? Ele está falando exatamente de energia. A energia está sendo transferida de nível para nível. É isso que ele está dizendo. E você sabe muito bem que todo produtor ele tem maior energia. Assim como eu falei nas aulas anteriores sobre teia alimentar e cadeia. Então você vê, o produtor sempre tem maior energia que vai sendo passada para o consumidor, só que essa energia vai sendo quebrada, porque tem o metabolismo do produtor, ele precisa, né, ter todo esse equipamento dele que ele possui, suas células, tudo, vai precisar de energia para se manter. Então, essa energia, ela já vai ficar um pouco distribuída já aqui no produtor e vai passar uma menor parte para o consumidor primário, que passa outra menor parte para o consumidor secundário e assim por diante. Quanto maior for esses níveis aí, mais energia está sendo dissipada, tá? Então, esse tipo de pirâmide, a gente não vai encontrar uma pirâmide invertida, somente esse modelo aqui, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Que são 3 tipos de pirâmide de números para calcular a quantidade de animais em cada nível, de biomassa, que vai calcular a quantidade de matéria orgânica, e de energia, que aí ela vai calcular o quê? O tanto de energia que está sendo em cada nível, tá? Então, vou ficando por aqui. Agradeço vocês estarem aí do outro lado. Deixo um beijo bem grande e peço, por favor, se inscreve aqui no canal, dá o seu like e ativa o sininho, tá bom? Tchau!